que é importante, dois registros, deputado Rogério, que eu acho que são importantes fazermos, é que a comissão que foi criada na Câmara para analisar o pedido de impeachment da presidenta Dilma não acolheu que fosse pensada outras denúncias, para além daquelas iniciais, né, que trata da responsabilidade fiscal da presidenta Dilma naquilo que eles chamavam das pedaladas, né? Na verdade, a gente sabe que o próprio Congresso ele aprovou as mudanças no regime orçamentário fiscal do governo, o que, de certa forma, passa a dar a legalidade nas medidas que a presidenta tomou. São medidas conhecidas já dos gestores, tanto que, lendo o analista essa semana, ele dizia o seguinte: se a presidenta Dilma for afastada, impeachmentada, por causa dessas chamadas pedaladas, nós temos pelo menos 16 governadores que se encontram na mesma situação. Então, acho que foi uma ação importante, né, daquela comissão para que não se contaminasse ainda mais esse ambiente. E também a fala do presidente do Senado. O presidente Renan Calheiros teve uma posição firme também no dia de ontem, onde ele afirma que, não havendo elementos que criminalize a presidência da República, que justifique o seu impeachment, o afastamento da presidência, em outros termos, nada mais é do que um golpe político. Então, parece que nós não temos, como muitos querem fazer a sociedade pensar, que há uma unanimidade de pensamento, que há um consenso de que a presidenta tem que ser afastada, de que o presidente Lula tem que ser preso, de que o presidente Lula não possa assumir o ministério, e a gente percebe que as instituições começam a se movimentar de uma maneira responsável com o nosso país. Volto a dizer, quando a gente diz que a presidenta Dilma não deve ser afastada, não é para que se cesse as investigações da Operação Lava Jato. Nós queremos que as operações continuem, que vão a fundo, mas nos termos da lei, da Constituição desse país e como devem ser os processos. Quando a gente apresenta aqui uma proposta de uma manifestação de repúdio da forma que o juiz Moro tem conduzido, e eu preciso dizer que ontem, na Comissão de Segurança, nós rejeitamos um requerimento para que o juiz Sérgio Moro fosse homenageado como cidadão de Minas Gerais, é justamente porque as atitudes do juiz estão sendo fortemente questionadas por ministros do Supremo, questionados por juristas de todo o país, questionados por veículos, já que a imprensa brasileira, os grandes veículos, lamentavelmente, não falam, porque elas agora se tornaram partido político. Os veículos na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos, têm denunciado o esforço de golpe que está em curso no nosso país e a forma com que o juiz Sérgio Moro tem conduzido. Então, não é razoável que, no momento que há um questionamento forte da conduta de um juiz que tem conduzido dessa maneira, o Estado de Minas Gerais lhe conceda o título de cidadão. Poderá fazê-lo, mas no momento que as coisas foram devidamente esclarecidas e as responsabilidades serem aí definidas dentro dos termos da lei. Então, não acho prudente que a gente faça isso. Nesse momento, só serve para intensificar ainda mais a disputa política que está em curso das teses de quem é a favor e de quem é contra. Então, a nossa posição foi contrária nesse momento, deputado Rogério, justamente por isso. E o nosso repúdio, a manifestação de repúdio, requerimento que aqui nós aprovamos, é porque, evidentemente, está claro que a condução do juiz nos grampos, né, nas conversas telefônicas, e aquilo que foi, inclusive, publicizado, para além do que era o objeto da investigação, inclusive conversas pessoais, é um absurdo, e isso a gente não pode admitir, não está nos termos da lei do nosso país. Precisamos ter, então, uma postura serena, lúcida, sóbria, no momento que o Brasil vive. Caso contrário, nós perderemos o que nós conquistamos de uma maneira muito cara, que foi a nossa democracia. Muita gente perdeu a vida, foi exilado, foi torturado para que pudéssemos voltar a ter direito de nos expressar. E isso passa a ter risco quando a gente coloca em xeque os processos democráticos que o Brasil, a duras penas, voltou a conquistar. Então, a gente precisa aqui poder ter essa consideração. Eu quero, apenas para concluir e passar a palavra para os demais deputados, ler aqui parte do manifesto dos juristas, desses quase 1000 juristas que Vossa Excelência citou, onde eles fundamentam o seu posicionamento. Em um momento como o que vivemos nos dias atuais, é preciso ter especial atenção com respeito às instituições,
à democracia e, especialmente, ao voto de cada cidadão e cidadã brasileiro. Respeitar o voto é respeitar a soberania popular, fundamento último da democracia brasileira e consagrado no artigo 1º da nossa Constituição Federal. Independente da posição político-partidária ou até mesmo de concordância com as políticas do atual governo, é preciso deixar claro que a tentativa de retirar a presidenta da República de seu cargo, sem quaisquer elementos jurídicos para tal, é um desrespeito inegável à ordem vigente e à soberania das urnas, contra o qual nos manifestamos frontalmente. São em momentos críticos como o atual que deve prevalecer o respeito às instituições e é por isso que assinamos esse manifesto a favor da legalité democrática. E no dia de ontem, na faculdade, lá no Paraná, do qual o juiz Sérgio Moro é professor, um grande ato dos juristas, inclusive seus colegas professores, entre seus colegas, uma filha do ministro do Supremo, não é isso? Manifestaram contrário às condutas e posições que o colega Sérgio Moro tem adotado. Sérgio Moro tem que lembrar o seguinte: menos vaidade e mais legalidade.